com ele. Porque você apenas ter um conhecimento cognitivo da sua mente, aquele fulano está profundamente necessitado. Ok. Ele soube e ficou aí. O compassivo, ele sofre com o outro. Ele como que se solidariza com ele, como já comentei. Mas não fica ainda só aí. A compaixão empurra o outro a fazer alguma coisa, obviamente dentro das suas possibilidades. Ela mexe, ela pede uma ação. Eu vou ler com vocês alguns exemplos da compaixão de Jesus, além deste aqui, que mostra que ele viu as pessoas como ovelhas sem pastor e ficou compadecido. Mas observe uma sequência interessante. Mateus 14, 14. Mateus 14, 14 diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. 3 verbos. Viu, tomou conhecimento da situação deles, compadeceu-se, segundo, e curou, agiu, estava no poder dele, estava na condição dele curar, então ele fez. A compaixão mostrou a sua legitimidade quando o empurrou a fazer algo concreto, no caso, curando as pessoas. Mateus 15, versículo 32. Trata-se aqui da segunda multiplicação de pães e peixes. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto pão e tal? E continua a passagem. Então observem que ele novamente viu a necessidade, teve compaixão, chamou os discípulos e ele próprio providenciou, no caso aqui não cura física, mas comida para o povo que estava com fome, que foi a segunda multiplicação. Novamente viu, compadeceu-se e agiu. Mateus 20 e 34. Mateus 20 e 34 diz, tratando-se de 2 cegos entrando na cidade de Jericó. Não vou ler a passagem inteira, para não me alongar muito, mas dá muita vontade de ver o contexto com mais detalhes. Mas vejam só isso. Condoído, eles pediram ajuda: socorre, tem misericórdia de nós. O que você quer que eu faça para vocês? Condoído, aí disseram: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Movido por compaixão. Condoído, aqui está no lugar de compaixão aqui. Marcos 1 e 41. Vejam como a compaixão sempre é exteriorizada por um ato, uma atitude. Marcos 1 e 41 diz, agora um leproso, vamos para o 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe um grande abraço, deu as costas e foi embora. Estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Marcos 5 e 19.
um homem que estava endemoniado. Jesus, porém, depois de curá-lo dessa possessão demoníaca, o homem queria ir acompanhar Jesus. E até um caso interessante que Jesus não deixou alguém segui-lo. É muito interessante, mas não é que ele não deixou, ele não deixou segui-lo pessoalmente, mas poderia seguir, sim, mas vá falar com a sua família. Então não é que ele não quis o discipulado ou o coração, ou a adoração daquele homem, não. Mas naquele caso o ministério daquele homem que tinha acabado de ficar curado não era, naquele contexto, sair ao lado de Jesus Cristo, como muitos, e ele queria fazer isso também. Jesus não deixou. Jesus, porém, não lhe permitiu. Não, você não vai atrás de mim, não, mas vou lhe dar uma missão. Vai para a tua casa, para os teus. Observe o conteúdo do que Jesus disse. Vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez. Esta frase é fantástica aqui no final. E como teve compaixão de ti. Eu fico imaginando se alguma vez você dando testemunho para um colega, para um familiar, teve a delicadeza ou a sutileza ou a necessidade de dizer: como é esse negócio de conversão? Agora tu é crente, é? Sou igreja tal, que legal, fui batizado, fui. Como é isso? Tu mudou de religião, é? Não é negócio de mudar de religião, conversão é outra coisa e tal. Aí você explica o que é conversão, o que é o verdadeiro evangelho. Seria muito interessante você dizer, nesse contexto, ou saber se você tem dito assim: pois é, aí alguém falou para mim, eu fui não sei quantas pregações, eu li um livro e tal, e no final eu me entreguei para Jesus Cristo. Ótimo, mas você diria assim: e ele teve compaixão de mim. Não foi da cabeça do ex-endemoniado esse detalhe de dizer que Jesus teve compaixão dele. Jesus mandou incluir na pregação dele: vá para a sua casa, vá para os seus familiares, seus parentes, seus vizinhos, seus conhecidos, e pregue o evangelho. E não se esqueça de incluir este pequeno detalhe, que não é pequeno coisa nenhuma, óbvio, de que o Senhor teve compaixão de ti. Se você se acha cristão e não tem convicção no seu coração de que houve um exercício de muita compaixão da parte de Cristo para a sua vida particular, seria bom você examinar os alicerces das suas convicções que lhe levam a lhe chamar de cristão. Não é de uma maneira geral histórica. Eu sei que você sabe a paixão de Cristo, todo ano comemora, pode dizer de cor os vários passos. Eu sei disso. Todos nós sabemos desde que nós nascemos. E que Jesus então mostrou muita misericórdia, porque morreu pelos pecadores, e veio aqui, se entregou, tudo ótimo, é isso mesmo. Mas para alguém poder dizer eu sou um cristão, tem que poder incluir, não só nas suas palavras, mas no seu coração, o sentimento: puxa vida, como ele teve compaixão de mim. E você nunca pensou nisso, não sente isto, apenas sabe porque aprendeu nas aulas de catecismo? Reconsidere. Por fim, o último exemplo que eu quero ver antes de voltar ao nosso texto, Lucas 7, 11 a 13. Lucas 7, 11 a 13. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva.
e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Para você dizer para uma viúva que tem um filho e o filho dela morre, e dizer não chores, é uma frase muito esquisita, muito estranha. Como é muito esquisito o que ele fez aqui, dando ao termo esquisito a conotação de fora do comum, de absolutamente espetacular. Não chores. Não deu nem tempo para a pobre da mulher pensar: o que esse homem está dizendo? Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe, e a passagem continua. Mesma sequência, viu a situação daquela pobre mulher com o filho no caixão, compadeceu-se e agiu, levantou o menino de entre os mortos. Voltando para a nossa passagem, Mateus 9, 35 e 36, que agora, depois de todas essas outras que eu já li, eu faço questão de repetir, porque tem uma particularidade com relação às outras que eu comentei. Seria muito interessante você notar, antes que eu terminasse, ou ao longo da minha releitura. Vou ler de novo. Mateus 9, 35 e 36. Agora você tem muito mais bagagem sobre o assunto. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Está faltando alguma coisa depois que ele se compadeceu. Está faltando ação. Ele não agiu para satisfazer ou dar forma à compaixão, agora não pela fome do povo, que ele resolvia algumas vezes providenciando comida, não pela doença do povo que ele resolvia curando, aqui o próprio texto diz que ele curava as pessoas, mas agora ele sentiu um tipo de compaixão que não tinha mais a ver com doença, com saúde, com dinheiro, com pão, com coisas daqui. A compaixão agora era muito mais profunda, era pelo estado espiritual daquele povo que estava sem pastor. E agora? Ele viu, sentiu compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e o texto não fala. Continua a passagem e não fala. Curioso isto. E aqui não se tratava de fazer um milagre, como já comentei, com relação a pão, cura, coisa assim. Era uma providência muitíssimo mais complexa, mais difícil, que nós mesmos nem alcançamos o tamanho desta providência. Que providência? Uma providência para que alguém que está desnorteado, aflito, espiritualmente aflito, confuso, como ovelha sem pastor, alguém que se torne resolvido espiritualmente e arranje um pastor. Claro, a solução é essa. A providência que alguém teria que tomar, se pudesse tomar, em ver o outro espiritualmente perdido e morrer de pena, era o quê? Dar um jeito para o outro deixar de estar espiritualmente perdido. Era salvar espiritualmente. Uma situação muito mais complexa do que fazer um milagre e dizer: levanta.